Olá, ouvintes da Rádio Web FN, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Camisa 10, voltando à programação da Rádio Web FN. É o programa de esportes que toda semana mais ou menos, né? Semanalmente ou quinzenalmente vai levar até você entrevistas com referências do esporte, tanto atletas como comunicadores. O programa tem a produção e a apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana, tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic, na central técnica, nossos queridos craques Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Eu sou Lucas Acosta e o nosso convidado hoje é muito especial. Gustavo Santos, diretamente de Curitiba, ele que vou chamar porque todo mundo chama assim. A voz do futevôlei do Brasil, né, Gustavo? Graças a Deus. Primeiro, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão ligados aqui na FN. Prazer, Lucas, obrigado pelo convite. Isso foi uma coisa que foi se plantando, né? E hoje as pessoas me reconhecem assim, é motivo de orgulho e alegria ser considerado a voz de um esporte tão grande, tão bonito como o futebol. Pois é, Gustavo, eu falando um pouquinho sobre o esporte antes de começar as nossas perguntas, né? Eu me apaixonei pelo futevôlei muito rápido também. Eu pratico aqui em Santa Maria e eu fui chamado por um amigo meu, um amigo de longa data, fui chamado por ele para praticar, porque ele estava gostando bastante e falou, não, vamos junto que tu vai gostar, tu é um cara que gosta de futebol, gosta do esporte, vamos lá. E eu tive um pouco de receio, assim, acabei não indo, não deixei pra mais tempo. Aí depois, quando eu fui, aí eu não parei mais, realmente. Hoje quase eu nem jogo mais futebol e jogo mais futevôlei. De tanto que é um esporte que te faz tu te apaixonar, assim, né? É muito louco isso. É verdade, é verdade. E eu, particularmente, eu caí super de paraquedas no futebol, né? Eu era do futebol, narrava para o Atlético Paranaense, em Curitiba, e fazia eventos menores para produtoras independentes. E uma desses eventos menores me chamaram, Gustavo, nós precisamos de um narrador para um evento urgente, é perto da sua casa, vem. E eu fui. Quando eu cheguei era um torneio de futevôlei. Eu olhei para a rede, olhei para os atletas, falei, vai ser beach soccer? O que vai ser isso aqui? Não sabia. E nisso eles me passaram muito grosseiramente o que era o esporte. Por sorte eu tinha narrado vôlei, então eu tinha alguma referência de posicionamento, mas leigaço. E aí fiz esse primeiro evento, um evento local, e nisso eu encontrei o Dinelson, que era dono dessa quadra, sócio, né, Dinelson, jogadores, atleta, e junto com o Vilsim, que é o presidente da Federação Paranaense. E aí eles gostaram, pegaram meu telefone, resumindo a história. 30 dias depois eu estava narrando meu primeiro Mikasa Open, Uhum. em São Paulo. E aí, a partir daí, foi história, estamos aqui. A gente vai voltar um pouquinho no tempo. É muito interessante que essa história que realmente foi de paraquedas, né? E a gente deve imaginar aí como deve ser complicado para um narrador sair de um esporte para outro. Mas, Gustavo, eu te pergunto como é que o esporte entrou na tua vida? Porque, além da comunicação, é claro, mas eu sou um apaixonado por esporte desde pequeno, tô dando meu exemplo aqui. Eu brinco que eu sou a pessoa que eu não ligava a TV em desenho animado, mas eu ligava a TV em jogos de futebol. Então, eu te pergunto isso, como é que era a tua infância em relação a isso? Se tu já tentou jogar algum esporte, se já não deu certo, e é por isso que tu foi para a área da comunicação, como eu fui, como a maioria foi também. Queria que tu contasse essa história para nós. Então, na verdade, assim, eu sou um completo apaixonado pelo esporte, né? Meu avô, meus avós, quando eu tinha 2, 3 anos, eu sou nascido em São Paulo, e meus avós, eles me colocavam na sala de casa, assistindo a televisão no mudo e colocando na rádio. Então, eu ouvi muito Oscar Ulisses, ouvi muito Devan Pascovitch, né, na rádio, na Bandeirantes, na CBN. Eu lembro dos toques clássicos e tudo mais. Eu sempre fui apaixonado pelo esporte. Ouvi muito, torci muito. Então eu sempre tive claro que eu queria trabalhar com isso. Nunca pensei em ser jogador. Até bati bola, joguei na categoria de base do Atlético, quando eu tinha meus 14, 15 anos, já em Curitiba. Mas nunca foi algo que me moveu, que tocou no meu coração. Eu sempre quis trabalhar com comunicação. Eu sempre quis trazer essa emoção que eu sentia, de alguma forma passar isso para quem está assistindo ou ouvindo, né? Esse foi mais ou menos a minha linha de trabalho. Então, eu sempre tive isso claro. Aí comecei com rádio de bairro, né? Aquelas rádios comunitárias. Trabalhei na web rádio da minha faculdade, eu sou formado em jornalismo pela Uninter Curitiba. E aí foi todo um processo gradativo. Eu fui embora, morei 3 anos em Teresina, foi lá que eu consegui a minha primeira oportunidade com TV em definitivo. Foi um processo gradativo, né? Até cair de paraquedas, né, no futevôlei. E hoje o futevôlei
é hoje, para mim, né, é o meu esporte principal. Eu tenho um carinho muito grande pelo esporte, pelas pessoas, né, por tudo que envolve e faço o que eu amo. Amo futebol, assisto, acompanho, né, vou trabalhar nessa área logo mais, não posso falar nisso ainda, mas são projetos de 2023. Mas assim, eu guardei um espaço especial para esse esporte, para o futebol, mas o esporte sempre esteve presente na minha vida, sempre. Gustavo, tu comentou aí que fez jornalismo na Uninter, né? Tu já entrou na faculdade já com uma coisa certa na cabeça, que era o jornalismo esportivo, ou foi de acordo, ou tinha alguns outros meios, algumas outras editorias que tu pensava em trabalhar? Porque até Não. eu dou meu exemplo também aqui, todo, todo trabalho eu tento colocar o esporte. Às vezes as Sim. professoras não deixam, mas é normal. Então eu entrei diretamente para isso. Eu quero trabalhar com jornalismo esportivo e eu não quero fugir disso. Como é que foi para ti isso na faculdade, assim? Não, eu sempre quis. Eu sempre quis fazer esporte, eu sempre quis fazer futebol. Na verdade, nem esporte especificamente. Eu queria fazer futebol, né? E aí nisso, eu não sei como é aí na FN, mas enfim, não sei como é na sua faculdade, mas aqui é modular. Então, cada módulo tinha um conceito de trabalho diferente. Então, eu só conseguia entender o que eu queria fazer. Se era numa área de impresso, se era numa área com relação a online, digital, rádio, TV, né? Eu me apaixonei pela TV, eu não tinha tanto esse apreço, eu era mais do rádio, mais da comunicação no rádio, né? TV foi uma coisa que, com o passar do tempo, acabou também pegando para mim, e hoje eu até prefiro trabalhar com TV do que o rádio, amo os dois, mas prefiro a TV. Mas eu sempre quis o esporte. Eu tive experiências fora, já trabalhei com hard news, trabalhei com noticiário local diário, né? Já trabalhei com assessoria de imprensa, trabalhei em outras áreas, mas não me completava. Eu não me Uhum. sentia, sabe, assim, satisfeito, apaixonado, enfim, no meu trabalho. Então, acabou que, graças a Deus, eu consegui seguir a área que eu sempre pensei em fazer, e isso para mim é uma realização muito grande, muito importante. É verdade, né? Eu acho que o apaixonado por esporte, ele precisa do esporte junto a ele, pelo menos algumas vezes por semana para se sentir completo. Mas, Gustavo, tu comentou que narrou o Atlético Paranaense, né? E eu dando uma olhada ali no teu Instagram, tu coloca que tu transmitiu na rádio, transmitiu na Twitch, fez transmissões da Sul-Americana. Como é que surge essa oportunidade para ti narrar o Atlético Paranaense? Então, eu costumo dizer que eu sou um cara muito abençoado. As oportunidades elas vêm a partir do momento que a gente planta sementes positivas. Esse é um lema que eu tenho para a vida e foi isso. Eu trabalhava em uma rádio web, narrando futebol, que é a Rádio Rock Go, que hoje, inclusive, ela tem audiências maiores do que rádios AM, FM da cidade. É uma rádio muito grande. Eu ajudei a construir esse projeto, né, da Rock Go. E nisso, remunerando em termos financeiros, não estava valendo a pena, né, web rádio. Nesse meio tempo, eu já estava fazendo outros eventos, como futsal, fiz eventos de futsal, alguns eventos de MMA, outros segmentos, e o futebol estava um pouco estagnado. E nisso, quando existia um narrador da Rádio Cap, que é o Sidney Campos, que é uma lenda do esporte, uma referência, ele acabou sendo desligado do clube, né? E nesse processo de ser desligado, algumas pessoas indicaram meu nome, eu na web rádio, né, tendo outras rádios grandes em Curitiba, como Transamérica e Banda B, com narradores que poderiam fazer. Eles me indicaram para fazer esse trabalho. E aí eu comecei com a Rádio Cap, e a partir da rádio teve a cisão da Globo na época com o Atlético. E aí eles lançaram o Furacão Play, na época Uhum. Furacão Play. Comecei a fazer as transmissões para o público comum, não para os sócios. Aí virou Furacão Live, virou uma transmissão só e tudo foi enveredando. É uma. Até para quem olha de fora, né? Pelo menos eu sou gremista. Eu olho de fora a questão da transparência é uma questão muito
Não dá para dizer uma palavra certa assim, mas eles fazem certo em querer ser um pouco diferente dos outros, questão de direitos, porque tem muitos que ganham muito mais do que outros que ganham pouco, mas eles foram revolucionários, né? Hoje eles transmitem na Twitch, por exemplo, o Casimiro transmite os jogos deles na Twitch, e é o primeiro time aí, pelo menos do Brasil, que faz isso. Então o Atlético Paranaense praticamente de forma que agrade o torcedor ou não, mas ele, de certa forma, revolucionou a forma como comunicar o futebol, como olhar o futebol, né? Com certeza. O presidente, ele sempre anteveu muito, né? O business, o mercado do futebol, né? Eu lembro de histórias, eu não sou daqui de Curitiba, vim para cá com 10 anos de idade, né? De épocas ruins do Atlético, onde ele falava, daqui a 20 anos nós vamos estar no topo, né? Conseguiram o título brasileiro em 2001, vice da Libertadores em 2004. Foi um processo gradativo, Uhum. né? Só que ele fez o processo contrário. Você vê times grandes, o próprio Grêmio, investindo muito em jogadores, em custo alto de atletas para obter resultados imediatos. E às vezes isso não acontece, é ônus e bônus, é causa e efeito. A consequência vem, você paga e não tem o que fazer. Não, o Grêmio foi rebaixado, não é a primeira vez, enfim. E o O nosso Atlético técnico Alan passou. comemora aqui que ele é colorado fanático. O Inter também, mas enfim. É, o Atlético também passou por isso, mas a questão é, se você olha como era o Atlético em termos de estrutura de clube, de conceito de clube há 10 anos atrás, e como é hoje, o Atlético tem um superávit, uma sobra financeira de 400 milhões por ano, hoje, vendendo um, dois atletas, porque ele trabalha de forma responsável. Ele fez um planejamento fazendo o contrário. Ele limpou tudo que precisava limpar internamente, no seu processo de interior, passando uma barulheira terrível, né? Ele fez o processo inverso, deixou o clube forte para a partir daí, esse ano foi o recorde de contratações do clube, né? Em termos de valores. Contratações boas, né? Contrato... Exato, entendeu? Então, assim, ele esperou o momento certo, ele teve o gap para isso, né? E ainda tem a questão da SAF, que possivelmente vai acontecer quando uma empresa pagar o que o Atlético quer. Então, o Atlético, por si só, ele pega uma SAF limpo, sem dívidas, tem a questão do acordo tripartite do estádio, mas isso é coisa resolvida. Então, assim, ele quando faz isso, ele sinaliza isso pro mercado, ele fala, vocês vão pegar um clube estável, um clube saudável, né? Eu acho que o Atlético fez isso para mostrar quão grande ele é. Tá aqui numa final de Libertadores, teve a cisão e consegue girar valores parecidos com o que a Globo ia pagar, fazendo transmissões de forma diferente, né, da forma própria. E querendo ou não, ele é um dos precursores dessa nova liga, que deixa o nível dos times em questão financeira mais próximos. O gap, a distância entre um Flamengo e um Corinthians e um time menor, de menor expressão, já não é tão grande assim, a partir do momento que se resolver a questão da liga. O Atlético é precursor disso, sempre foi. O resultado tá aí, né? Final da Libertadores, como tu falou, campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil em cima do Inter, né, Alan? É... Eliminando o Grêmio na semi. Foi no dia do meu aniversário. Poxa, que O jogo da presente. volta na Arena da Baixada foi no meu aniversário, que o PP perde o pênalti, mas a gente foi claramente assaltado naquele jogo, né, Gustavo? Não sei se tu lembra. Não lembro disso, não lembro disso. Eu lembro nesse jogo, eu narrei esse jogo pela Rádio Cap. Eu lembro que uma coisa até engraçada. Nós começávamos a transmissão 30 minutos antes. E do meu lado tinha, se eu não me engano, não sei se era o Pedro Ernesto, era o narrador da Gaúcha. Pedro Ernesto, Iria provavelmente. transmitir o jogo, provavelmente. E aí eu não vou falar, não vou afirmar porque faz Uhum. tempo eu não me recordo. E eu sei que ele começou a transmissão assim: Olá, ouvintes da Rádio Gaúcha em todo o Brasil. Nananana. Estamos a alguns instantes do prelúdio do Grenal na final da Copa do Brasil. Eu, camisa do Atlético, do lado, ouvi aquilo e falei: não é possível. Não, não é possível, não é possível. Fiquei quieto. Começou a transmissão, primeiro gol quieto, não falei nada. Quando o Atlético empata no agregado, eu já narro olhando pra ele aqui, ó, né? E quando o Santos pega o pênalti e o Atlético elimina o Grêmio, eu tenho a transmissão gravada até hoje. A fala: respeitem o futebol paranaense, respeitem o Atlético Paranaense. Existem pessoas que vieram aqui cantando vitória antes da hora, né? Então, essa é uma transmissão incrível para mim. Foi uma das mais memoráveis,
né? O jogo com o Inter, inclusive, eu nem narrei no fim das contas, né? Eu não narrei esses jogos, mas assim, são lembranças, né? Bons tempos. E pra você foi um baita presente, né? Não, Nossa. foi terrível. Foi no dia do meu aniversário, meus amigos tudo lá em casa. E aí. Não, e começa mal, porque essa parte do assalto, que eu falo que a gente foi assaltado, foi um lance de um escanteio que o Jeromel cabeceia e a bola bate na mão do Wellington. O Wellington ex-Inter até. Sim. E o juiz vai no VAR e é claramente pênalti, como foi ontem com Santos e Flamengo também, que ontem foi claramente pênalti no jogador do Nossa, Santos. foi Não foi horrível. nada, né? Foi segue o jogo. Aí o Não, Alan. o pior não é o VAR. O pior não é o pênalti, ser claro. O pior é a postura do VAR. Ah, ele tropeçou no pé. Sabe? É uma ginástica mental, um malabarismo pra tentar justificar O injustificável. um erro crasso, né? É. E aí depois o Leonardo Gomes ainda se machuca nesse jogo, o nosso lateral direito, e ele voltou agora recém, pra ter uma noção, ele passou 2, 3 anos aí machucado, e machucado feio, porque ele volta, ele se machuca, depois ele volta, ele se machuca de novo, depois ele volta, ele se machuca de novo, e naquele dia lá o PP erra o pênalti, e realmente a gente perde a chance, ia ser Grenal na final, e aí com certeza, Gustavo, não sei se tu reconhece a rivalidade aqui, mas em Copas a gente é bem maior que o time do nosso querido Alan Carrion, que vai ligar o microfone de novo só pra falar aqui. Não, vocês podem ter mais Copa do Brasil, mas vale ressaltar que vocês nunca nos eliminaram em nenhuma competição de mata-mata fora Campeonato Gaúcho. Só queria deixar isso claro aqui. Que teve uma vez só, né? O quê? Na Sul-Americana, não foi? Não, nós eliminamos vocês sempre. Vocês Por nunca isso, nos teve eliminaram. uma vez só. Não, nós eliminamos vocês duas Tá, vezes na Sul-Americana. Gustavo, eu vou levantar aqui, eu vou brigar com ele, depois eu volto, tá? Vamos pro break, resolve e depois a gente continua. No Campeonato Brasileiro e no Grenal do século vocês foram eliminados por nós. Boa Capaz, tarde. aqui a gente faz uma rivalidade bem sadia, pelo menos eu e o Alan a gente consegue discutir de uma forma legal. Que é o melhor, né? É a melhor coisa. Mas, Gustavo, agora passando pra parte dos esportes que tu narrou. Vamos lá, tu falou que narrou futebol, vôlei, MMA até, e o futevôlei. Falando agora, puxando um pouquinho mais pro futevôlei, tá? Qual é a principal diferença que tu enxerga de narrar todos esses outros esportes para as principais dificuldades de narrar o futevôlei? Bom, primeiro a questão técnica, né? Porque quando você entra no esporte, você precisa conhecer ele, né? Como eu falei, caí de paraquedas, não sabia nada. Então, eu tive que escutar muito jogo de futevôlei, assistir muito, entender, pesquisar, estudar. Você, jornalista, sabe como é. Para ter um embasamento necessário para conseguir fazer uma transmissão focando na questão técnica, né? Que eu acho que é muito importante. Essa é a primeira coisa. No futebol, a gente já acompanha, então, é o nosso esporte de cotidiano, então não tem o que estudar, a gente já sabe, a gente estuda com os jogos, com a prática, a gente assiste há muito tempo e acaba acostumando. Outra coisa é que os torneios de futebol têm uma duração bem maior do que um jogo de futebol, né? Então, por exemplo, eu estava fazendo o TAF final de semana, em Cuiabá, né? TAF 34, e aí nisso nós temos 16 duplas, né? 16 melhores do mundo. E nisso, elas perdem uma vez, não são eliminadas. É um sistema de dupla eliminatória, vão para a chave da repescagem. Então, o torneio se torna longo, longínquo em termos de duração. Então, você tem que ter um controle muito maior em termos de voz, tem que ter uma técnica diferente. O futevôlei por si só, meu timbre é agudo, é um timbre mais agudo de voz. Então, quando eu estou narrando futebol, eu trabalho com uma tessitura diferente, um pouco mais abaixo, falando um pouquinho mais grave. Nos lances de perigo eu subo o tom. No futevôlei eu subo em cada ponto, então tem que dosar para não ficar chato para quem está escutando. São várias coisas assim pequenas, né? A questão do posicionamento de defesa, do posicionamento tático, do conceito de jogo, na marcação, são vários poréns, vários sis que vão surgindo e vão fazendo com que exista a dificuldade, mas com o tempo você vai superando como se fosse... É a mesma coisa do futebol, em teoria. Se torna o seu esporte, você começa a assistir, a gostar, a apreciar, e isso se torna natural. Gustavo, hoje tem o TAF, tu narrou também o Mundial de Futevôlei, o World Futevôlei nessas últimas semanas. E eu te pergunto também como é que surgiu essas oportunidades de narrar tanto o TAF, que é o principal torneio de futevôlei do Brasil e um dos principais do mundo, a gente precisa concordar com isso, porque reúne sim os melhores do mundo, e o World Futevôlei, que aí reúne os melhores do Brasil, os melhores
reuniu os melhores de Israel, da Itália, Estados Unidos, e até me surpreendi, achei muito engraçado, porque na hora eu tava vendo os jogos, né, e acho que era Estados Unidos e alguém, e aí foi pro banco, tá, vamos escutar o banco agora, os caras começaram a falar português, eu falei, ué, que tá acontecendo aqui? Então, tipo, aí eu acho que foi tu mesmo que explicou, só pra deixar claro, os jogadores dos Estados Unidos são brasileiros, mas isso foi uma hora que eu percebi na hora, assim. Mas como é que pra ti surgiu essas oportunidades e como é que tu te sente hoje? E aí sim, falando de novo dessa voz do futebol do Brasil. Bom, eu fazia o Mikasa Open, né? Na época. Hoje é o Open Brasil, né? Inclusive, voltei a fazer, vou fazer esse final de semana. Já deixando a agenda já. Mas assim, durante uma das edições do Mikasa em São Paulo, eu conheci o Luiz. Luiz, ele é o dono do World Futebol. Ele veio até mim, me parabenizou pelo trabalho, né? Disse que o que eu fazia era diferente, que eu seria o maior narrador. Ele disse isso para mim bem no começo, né? Então, a partir daí, nós já deixamos meio que engatilhados a questão do World Futebol, né? Foi o primeiro. Depois, o Léo Tubarão, inventor do Shark Attack, ele também estava em São Paulo. Ele fazia o Mikasa Open Rio. Era uma competição separada, mas com a mesma alcunha. Depois virou jogo contra, né? E nisso ele também estava lá, também me observou, conversou comigo, me levou para fazer o jogo contra. Léo e Anderson Águia sempre tiveram uma grande amizade. Então foi uma questão de tempo. Eu fazia o Mundial, fiz o Mundial, o Mikasa, a marca Mikasa estava para sair do Mikasa Open, eu soube isso previamente. Então eu comecei a procurar opções, porque na minha concepção o evento talvez nem permanecesse no calendário. E aí pensando nisso, eu falei com o Léo, Léo, as pessoas estão elogiando meu trabalho, estão dizendo que eu estou alcançando um nível de patamar interessante e eu quero conversar com o Águia. E eu, por coincidência, narrei meu primeiro Mikasa com o título do Águia. Brisa e Águia foram campeões do Mikasa São Paulo. Então foi a questão de fazer o contato do Léo, fazer o meio campo. Eles estavam em dezembro do ano passado em uma transição de equipe de transmissão, uma transição de possíveis narradores. Foi aquela coisa, como eu disse no começo, eu sou um cara que tem, graças a Deus, sou abençoado, tenho sorte. Eu cheguei na hora certa, conversei com o Águia, fiz o TAF Finals, eles gostaram, e aí foi isso. Foi uma questão de progressão. É aquela coisa, na carreira é assim, você começa plantando uma semente menor, cresce, colhe, planta algo maior, cresce, colhe, vai indo, vai crescendo, até chegar onde chegamos, né? Uhum. Respondendo sua segunda pergunta, sobre ser a voz do futevôlei, isso parte muito da torcida, né? Da audiência, dos fãs, das pessoas que curtem o meu trabalho. Isso é, motivo de alegria, combustível para continuar seguindo em frente, para continuar buscando aperfeiçoar, aprender, melhorar, me dedicar mais ao esporte, né? Quando você começa uma profissão, você entra no jornalismo, você quer ser reconhecido pelo seu trabalho, você quer ser reconhecido pelo que você é, né? Então, ser considerado a voz do futebol num esporte tão lindo, tão bonito, é uma honra muito grande. E eu me esforço cada dia para poder honrar todas as pessoas que investem e apostam em mim. Eu só para deixar claro para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, mais para o nosso telespectador, porque o nosso ouvinte não vai conseguir ver, mas o boné do Gustavo tá aí, é do Tinhaga Futevôlei, do TAF, boné bem bonito, aliás. E, Gustavo, agora falando assim sobre o futevôlei, tá? Deixando um pouco da transmissão, deixando um pouco do jogo, mas eu fiz uma reportagem já audiovisual com câmera, tudo, tá lá no meu Instagram até, e se apagou a câmera aqui, eu vou ligar, peraí. Mudar a bateria, é isso. E agora vai voltar. E eu fiz essa reportagem, e o meu intuito com a reportagem era falar sobre como é que o esporte crescia tanto. E aí, claro, tem a pandemia, tem o calor, um esporte que é um esporte de muito companheirismo, de muita amizade, e cada um me falou alguma coisa diferente, sabe? Cada um me falou, por exemplo, eu acho que é isso e eu acho que é aquilo. Entrevistei profissional, entrevistei o... De novo, acabou a bateria ali, ó.
mas vou seguir aqui a pergunta, tá, Gustavo? Manda bala. Então, eu pergunto para ti, como narrador, como alguém que está presente em praticamente todos os eventos, os principais eventos de futebol do Brasil, como é que tu enxerga e o porquê que o futebol nesses últimos tempos cresceu tanto? Olha, eu acho que eu vou começar pelo âmbito cultural, tá? O público brasileiro ele é carente de torcer pelo Brasil. Ele é um torcedor patriota. Então, quando a gente vê a seleção brasileira no futebol disputando títulos, isso chama atenção. Nós tivemos momentos que o Guga representava o tênis, isso chama atenção. Momentos do vôlei com o Giba chama atenção, porque nós queremos torcer por brasileiros, né? Então, quando a gente vê que existe um esporte onde os brasileiros são os melhores do mundo Voltei. disparados, voltou. Quando a gente vê um esporte onde os brasileiros são os melhores do mundo disparados, então isso já chama atenção por si só. Você vai transmitir, como a gente teve a oportunidade de fazer transmissões do Band Esportes, eu já narrei Band Esportes, trabalhei com o Sport TV. Quando você vai e transmite para um mainstream como esse, falando assim, a final do Mundial de Futebol é entre Brasil 1 e Brasil 2. Né? Isso chama para si. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é um esporte que ele reúne oportunidade de qualquer um jogar. Exemplo, dependendo do torneio, tem a categoria iniciante, amador, amador A, amador B, intermediário. Não existe, não tem uma justificativa. Além disso, é um esporte cativante, né? Quando você consegue matar uma bola, quando você consegue fazer um ponto, quando você consegue, sabe, ganhar um jogo, isso para você faz muito bem. Isso te faz bem. Então junta tudo. A oportunidade de estar com pessoas que estão reunidas no mesmo segmento, a oportunidade de estar trabalhando em um esporte onde você tem referências ao seu lado que treinam com você, né? Além disso, pensando no contexto mercadológico, os gestores de evento começaram a se profissionalizar um pouquinho mais, né? Então começaram a fazer eventos, né, focados no público com mais espaço, com maior qualidade, com mais opções, para sair um pouco dessa bolha do futebol e alcançar pessoas. Então junta-se todos esses fatores. É um esporte interessante, é um esporte emocionante, os melhores do mundo são nossos, você tem a oportunidade de estar lado a lado com eles. Existem agora CTs espalhados por tudo que é lugar no Brasil. Eu estava conversando inclusive com o Léo, isso em Cuiabá, existem cerca de 1.000 CTs no Brasil, cadastrados nas federações. Então tá havendo um boom. Então junta tudo isso, né, para a gente ter esse aumento tão grande. Não só no futebol, como nós temos o beach tennis, só que o beach tennis já é para um nível mais elitista, por ser mais caro, o custo mais caro, ele é um pouco mais uma faixa, um nicho reservado. O futebol aí tu só precisa de um calção e uma camiseta, né? É isso. Às vezes aquele calção velho, a camiseta rasgada, né? Não faz. O ponto não é o que você veste por si só, mas sim você trabalhar os fundamentos, trabalhar e jogar. E é difícil. É uma coisa que é muito difícil, é bem difícil. Então acho que é isso, junta todos os fatores, né? Tudo isso se une e faz com que o esporte esteja crescendo. E é isso. Vamos pra cima. Essa parte que tu fala da aproximação com o pessoal que é muito bom. Eu, por exemplo, eu pratico há alguns meses já, e eu virei muito amigo do meu professor, por exemplo, e hoje também eu tenho uma boa relação com o único profissional de Santa Maria que joga futevôlei. Então, os caras são uns monstros no que fazem. Eles jogam muito futevôlei. É algo surreal de ver. E aí a gente tá ali do lado deles treinando, sabe? Então, acho que essa parte que tu fala dessa aproximação de o iniciante estar junto com o profissional, do iniciante estar junto com o professor, eu acho que pode fazer muita diferença também, porque a gente sente que também a gente um dia vai poder fazer o que eles fazem, sabe? Ainda mais se você conhece a história de alguns, né? Pô, se você conhece a história do Brisa, do Sandrei, do Yutinho, do Franklin, são de Alagoas, jogavam no barro, na terra, e aí você conhece a história de superação deles para chegarem onde chegaram, né? Para alcançarem esse nível tão elevado que eles alcançaram, é incrível, assim. Você fala, pô, se o cara passou por tudo isso, pode. Eu que estou numa situação bem mais confortável, também posso chegar.
é combustível, né? Os 4 estão juntos sempre, né? Torcendo sempre pelos outros, às vezes, que, tipo, eu vi no... Acho que foi até no World Futebol que eles estavam como se fossem os 2 técnicos ali do Brice e do Sandrém, né? Então... É que o Franklin é irmão do Brisa, né? Sim. Então, já tem essa relação afetiva. E, claro, eu acho que é tão legal para o pessoal de Maceió, para Alagoas, né? Exemplo, vocês estavam dizendo sobre Grenal. Pô, se vocês vão ficar muito felizes, por mais que haja uma rivalidade, de um Grenal numa final de campeonato, né? Sem ser o gaúcho, né? Numa final de Copa do Brasil, um Grenal. Numa final de Libertadores, um Grenal. É coisa linda. Para eles é a mesma coisa. São duas duplas de Alagoas que vieram do pó, Uhum. né? Numa situação muito difícil e alcançaram os níveis mais altos do mundo. Então, claro que eles querem estar juntos, né? E por serem irmãos também juntos, isso também ajuda. Treinavam juntos, tudo isso justo. Tudo isso junto faz com que eles queiram estar sempre juntos nas finais. E Gustavo, assim, a gente sabe que o futevôlei já é um esporte que vem crescendo bastante, como a gente já falou. Mas para ti, como eu falei, que é alguém que está acompanhando sempre os principais eventos, qual é o próximo passo do futevôlei? O que precisa para se tornar ainda maior? Olha, existem 2 caminhos, tá? Para o futebol, na minha opinião, e os 2 são difíceis. O primeiro seria a modificação total, né, de projetos, de visões. Isso é muito difícil, eu acho sinceramente que isso não vai acontecer. Porque, infelizmente, cada gestor tem o seu método de trabalhar, a sua forma de pensar, e isso não se alterou com o passar desses anos, né? E cada um puxa para o seu lado. E isso, infelizmente, é um fato. É algo que acontece. Então, esse seria um caminho, seria, na minha opinião, o mais fácil. Uma unificação, um ranking, uma junção de forças para o crescimento do esporte. Já que isso não vai acontecer, infelizmente, eu acho que o caminho é mais ou menos o que está acontecendo, né? Aquele que tiver mais condição, a maior condição de captar, de cooptar pessoas, de trazer, de unir propósitos, de juntar, mesmo que as outras fiquem um pouco para trás, a pessoa conseguir fazer isso de forma mais objetiva, de forma mais eficiente, que consiga levar esse para o próximo nível. Eu acho que o sonho de qualquer atleta de futebol é disputar uma Olimpíada, né, de ser um atleta olímpico. Mas ainda temos um grande caminho a percorrer. E como somos os melhores, nós teríamos que ser exemplo e não somos. Então, acho que ainda vai demorar para a gente alcançar esse próximo nível. E Gustavo, agora chegando até a parte mais para encerrar, assim, eu te pergunto qual é o teu próximo passo, que tu já falou da tua agenda ali, que tu narra o Open agora esse final de semana, mas quais são os próximos torneios? Passa a tua agenda aí pro pessoal mesmo, para quem quiser acompanhar o Narra Gustavo. Boa. Tô fazendo o Open, né? Voltei a fazer o Open, vou fazer essa etapa. Né? No mês que vem eu vou estar meio perto, vou estar no Rio Grande do Sul. Vou fazer um challenge no final do mês, vou fazer nos dias 27 e 28. Onde é que é o challenge? É no Rio Grande do Sul. Ah, sim. A cidade, tu sabe? Porto Alegre, desculpa. Tá. Muitos estados, confundo. Vou fazer o TAF em Paulínia, vai ser uma semana antes, 20 e 21. E aí em dezembro eu tô organizando algumas datas, porque tem bastante evento beneficente, mas a princípio eu terei 2 jogos contras no Rio de Janeiro, terei um TAF, e aí 2023 muitas coisas diferentes vêm pela frente, né? Não só no segmento do futebol, mas pra mim como narrador tem bastante coisa rolando aí. Só que eu não vou poder contar, o negócio é acompanhar as minhas redes, no @narragustavo, e ficar atento, A gente não vai ter esse spoiler aí, então, né? Não vou poder falar. Eu posso falar que não é só futebol, isso eu posso garantir que são outras coisas que estão acontecendo. Coisa boa. E ano que vem vai acontecer firme. Coisa boa. Mas agora sim, para encerrar, eu queria que tu deixasse uma dica para quem quer seguir esse mesmo caminho do jornalismo esportivo, da comunicação esportiva, até da narração e de esportes que às vezes não são só futebol, porque tem sempre aquela pessoa, né? Eu, por exemplo, eu sou apaixonado por futebol, mas eu quero trabalhar sim com outros esportes, até mesmo futevôlei. Então eu quero que tu deixe uma dica até para os estudantes de jornalismo aqui da UFN, para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, para quem quiser trilhar esse caminho que tu trilhou, um caminho parecido. Cara, a primeira coisa
nunca desistir do que você tem como meta, né? Porque sempre vão existir pessoas que vão te colocar para baixo. Existem pessoas que vão tentar dizer que o que você faz não é bom, que o seu trabalho não é excelente, que o que você está fazendo não é legal. Que são pessoas que, na verdade, têm inveja de você, porque você alcançou patamares que elas não vão alcançar. Então, a primeira coisa é você se manter firme no seu propósito. Sempre. Sabendo qual é o seu propósito, onde você quer chegar no fim. Tendo metas, passo a passo, para você não pensar uma coisa muito grande, demorar para chegar e se frustrar. Então, vai passo a passo. Galgue devagar. E o principal, plante sementes positivas. Nunca queira dar uma rasteira em ninguém, nunca queira ser desrespeitoso com ninguém. Sempre faça bons vínculos, porque bons vínculos. E no nosso meio do jornalismo, as portas que são abertas por pessoas que já estão lá, que fazem a ponte, elas são essenciais. Então, o network é importante, você ter vínculo, ter relacionamento com as pessoas é muito importante. Sempre manter sementes positivas, eu acho que o caminho é esse. Nunca desistir, sempre se esforçar, sempre estar pronto para dar o seu máximo, para passar do 100%, porque isso pede, principalmente no começo, para quem está começando, você tem que mostrar serviço, você tem que se doar muito para você conseguir o respeito e o patamar que você, no mínimo, precisa para conseguir trabalhar e exercer seu trabalho com excelência. E depois ir colhendo, sabendo colher os frutos desse primeiro sprint. É um processo, mas no fim sempre dá certo. É isso que eu tenho para dizer. Ele deu uma dica, uma reflexão também, né? Pois faltou uma música, um piano, tava perfeito. É verdade. Mas, Gustavo, agora eu vou partir para o encerramento, mas peço que tu fique mais um pouquinho aqui só, pra gente fazer um vídeo depois para colocar lá nas redes sociais, tá bom? Mas agora sim, esse foi Narra Gustavo Santos. Te agradeço, viu, Gustavo, pela tua disponibilidade. A gente sabe que a agenda é cheia, por passar aqui teu conhecimento sobre jornalismo, sobre os esportes, sobre futebol, que é um esporte que tem encantado bastante gente. Então, te agradeço mesmo pela tua participação aqui, tá bom? Muito obrigado, eu que agradeço o convite, fico muito feliz de participar e espero ver você e os outros alunos da UFN alcançando níveis muito mais altos que o meu, com certeza. Muito obrigado. Bom, e esse foi o Camisa 10, mais um Camisa 10 com Gustavo Santos, o famoso Narra Gustavo. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da UFN, tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badi, que na Central Técnica, os nossos dois craques, Clenilson Oliveira e Alan Carrion. E esse foi o Camisa 10 no YouTube, no Spotify e na Rádio UFN. Até o próximo programa. Tchau, tchau.